Uma vez, tinha um cara na cidade de Gur, do Rebbe, família do Chapaval, né? Então tinha uma pessoa que as pessoas começaram a ter rumores sobre ele. Era um cara que nunca estava em casa, estava sempre viajando. Sempre viajando, nunca em casa. E a pessoa começou a ter começou a ter rumores sobre o comportamento desse cidadão. E aí o Rebbe de Gur, ele chamou ele e falou: "Estão falando aí de você, você nunca está em casa, está sempre viajando, o pessoal está contando histórias aí de você." Aí ele falou: "Ashrimi, louvado é aquele que suspeitam dele, vem e não tem nada para se acusar, na verdade, estou limpo." Então louvado, se as pessoas suspeitam e não tem nada, louvado é. Ele falou: "Você podia pegar o outro Ashrei Yoshua Vetecha, né?" Feliz é aquele que está em casa. Fica mais em casa. Então, tem uma Guemará muito curiosa. A Guemará em Sanedrim fala o seguinte, tá? Aqui assim quando veio Korach, com todos os 250 líderes, e eles vieram falar com Moshe Rabbeinu, porque vocês estão liderando a congregação de Hashem. Está escrito: Vaishma Moshe, e Moshe escutou, Vaipol al panav, ele caiu sobre sua face. Por que diz Vaishma Moshe, Moshe escutou, Vaipol al panav, ele caiu sobre sua face? Uma explicação muito, entre parênteses, não é o foco aqui da nossa aula hoje, mas tem uma explicação bonita que quando alguém vem te criticar, a primeira coisa que você deve fazer, primeiro escutar, baixar a cabeça e tentar ver se tem alguma coisa para aprender e para crescer com essa crítica. Toda crítica deve ser escutada e trabalhada sobre ela. O Moshe Rabbeinu, a primeira coisa que ele fez é escutar, baixou a cabeça e queria ver se tinha mamachut, se tinha alguma verdade na crítica, se tinha algo para aprender. Mas tem uma Guemará que fala toda uma outra história sobre esse passuco. A Guemará diz: tinha que falar direto, né? Vai pula panav, Moshe Rabbeinu, ele caiu sobre sua face, ele ficou triste, mais uma revolta, como diz o Urash aqui, que ele está falando já é a quarta vez que o povo está se rebelando, agora vai ficar mais difícil eu conseguir o perdão deles com Hashem. Mas a Guemará diz o seguinte, a Guemará diz: Vaishma Moshe Vaipol al panav, está em Guemará em Sanedrim, mas Moshe, o que ele escutou? Já está falando, a Torá conta todos os argumentos de Korach. O que tem sido Vaishma e ele escutou? Omar Rabi Shmuel bar Nachmani, Omar Rabi Yonasan. Falou Rabi Shmuel bar Nachmani em nome de Rabi Yonatan. Shechashduhu be'eshetish. Suspeitaram que ele estivesse fazendo atos de infidelidade com mulheres casadas. Shenemar, como está escrito, Vaikanu le Moshe b'machane. Amar Rabi Shmuel bar Yitzchok, ele falou que eles todo mundo suspeitou de Moshe Rabbeinu com suas esposas. E eles fizeram aquele ato que se faz em Sotá, que falou que as esposas estão proibidas de ficar em local reservado com Moshe Rabbeinu. Todo mundo falou, você falou para as esposas, eu não quero você indo falar com Moshe Rabbeinu. E por isso, Shnemar, assim ele disse, Moshe ikach et haoel v'natal mechutz machaneh. É isso que está escrito, que Moshe ele pegou a sua tenda e colocou fora do acampamento. É uma Guemará muito forte. As pessoas estavam suspeitando de Moshe Rabbeinu com as suas esposas. E é isso que Moshe Rabbeinu escutou, e aí ele baixou a cabeça, ele falou, é o fim, né? Como suspeitam isso dele? Então, o tempo é curto, mas vamos tentar olhar algumas perspectivas dessa história curiosa da Guemará. O Kliakar, ele pergunta já que tipo de... como, né? Geralmente se suspeita alguém que tem rumores, alguma coisa, mas de onde tiraram esse tipo de suspeita? O que significa
uma coisa dessas? O Malbim, ele traz a seguinte explicação. Ele fala, todo argumento de Korach é o quê? Porque você vai ser o líder sobre todo o povo judeu, né? Al-Ka'al Hashem, o povo todo é sagrado, todo mundo, o povo inteiro escutou Deus no Monte Sinai. Então, ele fala que isso tudo aqui é uma alegoria. Isso faz parte daquelas histórias da Gemara que são chamadas de Agadá. São histórias da Gemara que não deve ser pego no sentido literal. Então, aqui tem um aprendizado, segundo ele, que geralmente, de certa forma, é o mesmo erro que ocorreu com Moshe e Miriam e Aharon na paraxá anterior, 2 parashot atrás. Que eles achavam que o nível de profecia de Moshe Rabbeinu era uma profecia comum. Que Moshe Rabbeinu ele também tinha a visão profética como todos os outros profetas, que é uma visão não clara, que eles aprendem na verdade de um anjo. Então isso que eles tinham, Hashdu, eles suspeitaram ele, Mi Eshet Ish, de uma esposa de um homem. Que esposa de homem seria esse? Segundo o Malbim, ele está falando, geralmente um profeta, uma pessoa que tem um espírito de santidade, Ruach HaKodesh, ele escuta um bat kol, uma voz, uma filha da voz. O que significa filha da voz? Uma voz celestial, ou seja, Deus ele manda mensagem através de um anjo, por intermediários, e isso chega até o profeta. Então eles achavam que Moshe Rabbeinu era um profeta como todos os outros profetas, que não fala PLP, que não fala boca a boca com Deus. Então eles suspeitaram ele de ser alguém que tem relacionamento com a esposa do homem, ou seja, com bat kol, com um anjo, e não diretamente, entre aspas, com Deus. Isso suspeitaram ele de Eshet Ish. Então falaram, se ele é um profeta que, como todos os profetas, Maduat nasceu, por que você está se colocando como o profeta maior de todos, o líder? Aqui tem muitos profetas, todo mundo aqui viu a abertura do mar, todo mundo aqui escutou a Deus entregando a Torá. Esse era o argumento dele, essa é a explicação do Malbim sobre essa história. Isso é o argumento do Korach. Esse é o argumento do Korach. E é isso que era o argumento dele, era esse. Então, esse seria, entre aspas, a suspeita de ter relacionamento com a esposa do homem. Então, não, a frase, ele estava suspeitando, ele estava errado. Estava suspeitando que o relacionamento dele era com a esposa do homem. Mas o que significa esposa do homem? Alegoricamente, na Kabbalah, que ele estava tendo relacionamento com, quer dizer, ou seja, a relação dele, a profecia dele não vinha direto de Hashem. E sim, como outros profetas que vêm com anjos, com bat kol e outra coisa, não é direto. E ele falou, se é assim, você não é tão especial. Esse era o argumento dele. E é assim que ele traduz essa história da Gemara de Eshet Ish, né? De esposa do homem. O Kli Yakar ele também dá uma explicação similar, né? Ele fala agora não está me vindo a resposta do Kli Yakar, mas ele fala o seguinte. O Kli Yakar ele fala na mesma toada do Malbim, ele diz, Deus, esse é exatamente o argumento de Korach, Deus ele tem um relacionamento direto com o povo judeu. O relacionamento de Deus, ele casou com o povo judeu. O povo judeu é a esposa de Hashem. Ele casou com a gente no Matan Torah. Você está usurpando, assim diz o Kli Yakar, que esse é exatamente o argumento do Korach. Você está usurpando a esposa do homem. Significa você está usurpando o povo judeu de Deus. Você está se colocando no meio do relacionamento. No meio da relação. Perfeito. E ele fala exatamente, é por isso também que está escrito, a Gemara diz que o profeta Irmial, também o povo judeu suspeitou ele de infidelidade. E era exatamente a mesma coisa. Então ele fala que está escrito sobre o profeta Irmial, quando Moshe Rabbeinu falou, Navi Mekirbecha Kamoni,
que vai ter um profeta como eu, aqui, e Elav Tishmeon, ele se vai escutar, assim diz o Pasuk. Então, a Gemara diz, esse é Yirmiyahu, que ele é um profeta para todo o povo de Israel. Então, explica o Kliakar, existem profetas, a maioria dos profetas era profeta para um momento específico, para um grupo específico dos Yehudim, para uma época, para um, né, às vezes só para os Yehudim que estavam nessa tribo, ou só para, né? Agora, um profeta que é para todo mundo, geral, para todo o povo, esse era Yirmiyahu, que era igual a Moshe Rabbeinu. Então ele falou, você é o profeta geral para todo mundo, é só você? Você está usurpando, né, a esposa do relacionamento, que é o povo judeu. E o povo judeu tem que ter outro tipo de relacionamento com Deus. Nós temos que ir diretamente para Deus. Essa era a ideia de Korach, não tem que ter, né, Moshe Rabbeinu no meio da relação. Isso seria a tradução do Kliakar dessa frase, né, que Hashdu suspeitaram ele, Mieshetish, de esposa de um homem. O Maharal de Praga, ele dá uma explicação muito profunda sobre isso. Mas ele dá uma introdução para essa explicação muito interessante. Ele fala aqui, tem grandes segredos. E todos a Gadot tem, né? Mas ele fala, aqui tem grandes segredos. E como os sábios, eles falaram dessa forma da Gemara, eles estavam ocultando os segredos da forma que eles falaram. Ele falou, talvez não valha a pena eu revelá-los, porque deixaram como está. Se eles falaram dessa forma críptica, é para deixar dessa forma. Mas o quê? Como tem gente que está entendendo isso errado, eu vou explicar, mas aquilo que basta para as pessoas entenderem. Então, obviamente é uma explicação muito longa, muito comprida, mas eu vou tentar trazer alguns pontos daquilo que ele fala, e daqui a gente entende bastante, também uma preparação para que inventarmos a data de 3 Tammuz que estamos nos preparando para esse Shabbat. O Maharal de Praga, que inclusive ele é o antepassado do Rebbe, todos os Rebbeim de Rabat, o livro que o Rebbe escreveu, a Yom Yom, o Rebbe quando escreveu a Yom Yom, que é o livro de ensinamento do Rebbe anterior, o ensinamento diário, ele começa com a introdução da Yom Yom, começa com o Maharal de Praga. Ele fala, Maharal de Praga, ele vai trazendo 7 gerações até o primeiro Rebbe de Lubavitch. Mostrando que o Alter Rebbe é 7 gerações do Maharal de Praga. O Maharal de Praga, ele traz, do Maimônides, do Rambam, o assunto que existe, o Maimônides ele traz bastante sobre Homer e Tzurah. Que tudo existe, Homer seria a matéria e Tzurah é a forma. Lá, ele traz assuntos cabalísticos, mas de forma resumida, a forma não é forma física, mas a forma é como o sentido, o propósito de alguma coisa. Então tudo tem a sua forma física, mas também tem o seu propósito, sua razão de ser. Isso seria uma forma simples de traduzir o que seria a Tzurah, né? A Tzurah pelo Rambam. A Tzurah, a alma está mais ligada com a Tzurah, com a forma. Não porque a alma tem uma forma específica, mas é porque ela dá a razão de ser, né? Ela dá o sentido, dá o propósito. Então, E o Homer? E o Homer é a parte física mesmo, né? E a parte física, ela tem a sua limitação física de acordo com a Tzurah. Aí forma um formato físico com o tamanho, com os órgãos e tudo, de acordo com a Tzurah. Então, o propósito da alma, da Tzurah, ela acaba cabendo certinho no Homer físico, que tem essa delimitação física. Então, o nosso Homer, ele é de acordo com a Tzurah, com a forma. Que a forma é mais propósito, mas que acaba tendo uma forma física no Homer. Ele diz, então, que tem uma frase também muito curiosa na Gemara. A Gemara diz sobre o Pasuk que quando Adam, né, ele foi criado, o ser humano, e depois foi criado a Havá, a mulher, está escrito Zotapam, né? Agora, eu encontrei eu encontrei a minha essência, minha carne, assim diz o Pasuk. E a Gemara fala, o que ele fala? Zotapam.
agora, somente agora. Então a Gemara diz que Adão ele teve relacionamento com todos os animais e não se tranquilizou, não se acalmou. Até que finalmente ele encontrou a mulher, a Deus criou a Rava, a mulher, e aí ele teve relacionamento com ela e falou, agora sim. Parece uma história das mais cabeludas. Eu até falei rápido assim, não sei quem está assistindo o vídeo, mas você pega esse irache e o pessoal na escola pula com as crianças. Só todo mundo. Né? Que é isso? E depois vem de proibir tudo isso. Oi? E depois a Torá proíbe tudo Mas não é só que a Torá proíbe tudo isso depois. Inclusive, Mará de Praga atrás. Segundo a Guemará mesmo, Adão Arishon já foi proibido disso antes. Junto com a proibição do fruto proibido, já estava proibido essa proibição. Assim, ele traz de uma Guemará isso daí. Quer dizer, o que quer dizer isso daí? Então foi uma transgressão muito grande. Então não foi, mas, e na verdade, inclusive, num dia só, ele tem relacionamento. E a Gemara fala, com aves, com todo tipo de animal, nem é possível uma coisa dessa. Não dá nem para imaginar, não tem nem tempo viável para isso, e não é possível, não faz sentido. Então, Mará de Praga fala, lógico que isso não é literal. Então ele fala, a ideia do relacionamento, a Gemara não fala relacionamento, a Gemara fala ba, veio. Então ele fala, o ser humano tem que entender que o mundo inteiro, porque o ser humano justo foi a última criatura a ser criada, que o mundo inteiro precisa dele. De certa forma, o mundo inteiro faz sentido, o mundo inteiro é como se fosse o Homer, ele é a parte física, e nós, o Adam Arishon, o primeiro ser humano, ele era a Tzurah, ele era a forma, ou seja, ele era a razão de ser de todas as criaturas do mundo. Então, só que ele era a razão de ser de todas as criaturas do mundo. Então todas as criaturas do mundo se relacionavam com ele. Não fisicamente, mas tinham um relacionamento com o Adam Arishon. Porque ele que dava razão de ser para todas as criaturas. O problema é que ele se sentiu vazio. Porque era um relacionamento muito generalizado. Ele não tinha um relacionamento particular com alguém. Por isso que Hashem criou a Rava, a mulher, e ele falou, Zotapam, agora eu consigo ter um relacionamento íntimo e verdadeiro e particular com alguém. Assim que explica o Maral. Ele fala, então agora a gente vai entender essa história do Moshe Rabbeinu e da suspeição que as pessoas tinham, da suspeita que as pessoas tinham com ele. Diz o Maral, as pessoas perceberam que Moshe Rabbeinu, ele é o líder do povo de Israel. É Rosh Bnei Israel, é a cabeça de todo o povo. Como ele é a cabeça de todo o povo, todo e qualquer judeu, ele, de certa forma, ele é o Homer, ele é a parte física, e Moshe Rabbeinu é a Tzurah. Ele é a nossa razão de ser. Ele é a nossa conexão. É o nosso propósito. Passa através de Moshe Rabbeinu. Então, mesmo que no subconsciente da pessoa, a pessoa querendo ou não querendo, ele está ligado e relacionado com Moshe Rabbeinu. Os maridos perceberam que as mulheres tinham uma conexão muito forte com Moshe Rabbeinu. E isso mexeu com eles. Então eles ficaram enciumados. Porque eles perceberam que tanto eles tinham essa conexão, mas mais ainda, as mulheres também tinham essa conexão com Moshe Rabbeinu. Todo mundo tem conexão com o tzadik da geração. E isso causou os ciúmes deles. E aí, quando Moshe Rabbeinu escutou isso, né, eu vou ler, aproveitar que mais uns 2 minutinhos, quero ler dentro, tem um aluno do Rabbi Elimelech de Elizentes que ele pega esse trecho e ele fala palavras tão bonitas que vale a pena ler dentro. É isso que eu peguei aqui para a gente ler dentro. É comprido, vou ler um trecho talvez. Ele fala o seguinte: Yadua lekol bnei Israel. Isso é para a gente pensar também já para 3 de Gimel Tammuz, que as palavras que ele fala aqui são muito fortes. Chama Maur Veshemesh, ele é aluno do Rav Elimelech de Lizensk, né? Ele fala, sabemos, todo Yudi, né? Shatzadik magin elador. O tzadik da geração, ele protege toda a sua geração. Né?
ופרש קצת להובין הדובר איך הוא מוגן. Roina no carro. Vamos explicar como que realmente ele protege. Tzadik bekol doir, que o tzadik de cada geração, metzave bechol esek shel mitzvehim betoiro betfila u mekasher atzmo im kol Yisrael. Quando ele dá uma ordem, um pedido para fazer qualquer coisa de Torah e mitzvot, ele se conecta na sua essência com cada judeu. Ele fala como está escrito no livro de Zohar, em todos os livros anteriores, mexeu com a Yisrael. E por isso que também o tzadik ele tem o nome de todo Israel. E isso exige muito trabalho para o tzadik para se conectar com cada judeu e judeu. Isso é uma coisa muito difícil para o tzadik criar um relacionamento espiritual, uma ligação com cada judeu e judeu. E principalmente porque muitos judeus estão ligados com assuntos de pecado. E o tzadik tem que se conectar com eles, apesar do pecado. Aqui ele vai falar, o tempo é curto, mas ele vai falar que isso que significa que Moshe Rabbeinu escutou e ele caiu sua face. Ele percebeu agora que para ele continuar o trabalho dele, que é de elevar e se conectar com cada judeu e judeu, vai se tornar ainda muito mais difícil. Ele vai ter que descer mais ainda. Então quando ele escutou isso, ele caiu o rosto dele e pensou o seguinte: agora vou ter que trabalhar muito mais duro e vou ter que me abaixar mais ainda para me conectar, até mesmo com essas pessoas que estão pensando esse tipo de coisa. Ele fala, quando as pessoas fazem muito pecado, é como se quase eles estivessem trazendo Deus nos livre e o tzadik para baixo. Né? Afal pequeno, los azotam, mesmo assim, o tzadik não abandona eles. E ele então desce do seu lugar santo para se conectar também com eles. Que deixa para que através disso ele possa subir. Principalmente subir o quê? Para que ele possa fazer as tefilot e a Torá dele subir. A gente sabe do Zohar traz que o amor e o temor a Deus são como asas para nossas tefilot e nossas mitzvot. Né? Isso que faz a tefilá e a mitzvah subir é o amor e o temor a Deus. Por isso mesmo precisamos do tzadik. Porque sem o tzadik, ele que faz pegar nossas tefilot, não feitas com nossas mitzvot, não feitas com todo esse amor, com todo esse temor, e ele pega elas e coloca o amor e o temor nelas para que essas tefilot e mitzvot possam subir. Em resumo, ele tem, na verdade, é muito grande aqui, todo o trecho dele, mas é algo para a gente pensar. O tempo já acabou, mas então é algo para meditarmos aqui antes da data magna que está chegando agora, de 3 de Tammuz, da conexão e da ligação que cada um tem que ter com o Rebbe, né, com o Nessi Doreno, com o Tzadik da geração, que essa é a forma de fazermos nossas tefilot, nossas mitzvot subirem, né? E essa forma que Deus quis, Deus mandou na Torá, que temos que estar conectados com o Moshe Rabbeinu da geração, para que tenhamos realmente nossas tefilot, nossas torot, nossas mitzvot, todas elas bem aceitas. A Yom de hoje, eita, vamos ler aqui dentro então do aplicativo. A Yom de hoje, hoje à noite de Rosh Chodesh, primeiro dia de Rosh Chodesh, né? 30 de Sivan. O que aqui está escrito? Aqui está errado. 30 de Sivan, aqui está... tá bom. 30 de Sivan, o aplicativo está errado, mas vamos lá. Fala Shvat. A gente tem que ler, existe o assunto da gente ler Shnai Mikra Vechotargum, ler 2 vezes o Chumash e uma vez o Targum, que é a tradução do Onkelos, Pasuk, né? Se lê 2 vezes o Pasuk e uma vez o Targum, e assim você vai indo do Pasuk. Também se deve se ler quando você faz o Shnai Mikra Vechotargum, isso a gente vai fazer na véspera de Shabbat, você faz na sexta-feira, você lê também a Haftarah, né? Ou, se no caso do Shabbat Rosh Chodesh, você vai ler 2 Haftarot, né? Haftarah do Shabbat e também do Shabbat Rosh Chodesh. Né? Isso também se tem para
que tem outras leituras especiais no Shabbat, também deve se ler isso junto com o Shnai Bika Vechotago. O Alter Rebbe, ele respondeu para um jovem, né, um casado, ele falou que ele era um grande gênio, Ilui, Metsuya Balkishor Mefurson, ele era uma pessoa muito famosa, de grande capacidade intelectual, etc. Ele entrou em audiência particular pela primeira vez no Alter Rebbe, no ano de Tov Kuf Nun Rei, 5.555, né? Tudo 555, hein? Na cidade de Liosna, no Alter Rebbe. Ele falou, Ruchnus Vegashmus Hofchimen, Betzem Auson, Mala Begashmus e Rissona Beruchnus. Ele falou o seguinte, o Alter Rebbe falou para ele, que o material e o espiritual são coisas opostas. Aquilo que geralmente é uma vantagem material é uma desvantagem espiritual. Por exemplo, justo o assunto que a gente falou ontem, Begashmius, no material, Asamer Mechelko, aquele que está feliz com o seu quinhão, com a sua parte, o Baal Mailog Doyle, isso é uma grande vantagem, uma coisa muito, muito boa, né? A pessoa está feliz com a sua parte. Ele precisa muito trabalho para chegar nesse nível muito espiritual, né? Muito grande de estar feliz com a sua parte em questões materiais. Beruchnius, na questão divina e espiritual, Asomer Mechelko, aquele que está feliz com aquilo que ele tem, com a sua parte, o Rissor na Godel Beyoser, essa é a maior falta que alguém pode ter. E aí ele acaba caindo muito, se ele está feliz com aquilo que ele já conseguiu espiritualmente.